Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Camila. Opa, o pessoal está entrando agora. Opa. Estamos hoje, todo mundo reunido, por mais essa aula. Sabadão, 22. E vamos lá. Bom, para quem perdeu aulas anteriores e ou estava assistindo e teve que sair por alguma força maior, todas as aulas nossas elas são gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube do Movimento da Fraternidade, tá certo? Então lá tem uma playlist com todas as nossas aulas, a playlist chama estudo.com, então fique à vontade, que todos os temas estão lá. E a aula de hoje, do nosso querido Denis, também vai estar, acredito que na terça-feira já disponível, certo? Bom, hoje o tema da aula é a luta de classes, sob a luz do Espiritismo. E quem vai ministrar essa aula para nós é o nosso querido Denis França, vulgo Denis Soares. Denis, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todos, tudo em paz. Que ótimo. E antes de começar a nossa aula, vou pedir para a Udi fazer a nossa prece de abertura. Udi, tu me ouves? Certinho. Vamos, nesses momentos, elevar nosso pensamento a Deus, rogando a espiritualidade superior, amparo e proteção a todas as pessoas que participam deste evento, que a palavra de nosso companheiro chegue até o coração de todos, iluminando, esclarecendo, que ele seja envolvido em vibrações de paz, de carinho e profundo respeito, que o Senhor Jesus abra sobre nós seus braços generosos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixa cair em falta, mas livra-nos do mal, pois que seu é o poder, o reino, a glória, para todo sempre. Assim seja. Obrigado, Udi. O Denis, ele é músico, palestrante e... Denis, obrigado pela presença e boa aula. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, e vou te perguntar de cara, né, como é que é a questão aí da nossa administração do tempo? Nós trabalhamos com 40 minutos assim, você, como quiser, aí o restante dos 20, 15 minutos a gente abre para perguntas, Tá. questão de ideia. Não, legal. Muito bem, então cumprimento a todos mais uma vez, renovando meu boa tarde, um grupo aqui muito interessante, né, pessoas de diversas partes, muita gente aqui que eu já conheço de outros carnavais, né, tem meus amigos lá do Grupo LOL, como a Dolores, que é uma querida companheira de tanto tempo, o César, que é do Grupo LOL também, o Joãozinho, que está com a câmera desligada, deve estar comendo bolacha agora, né, o César também, uma pessoa que eu frequento, lá na época que eu era ainda muito mais jovem, o João já engoliu a bolacha já, e tô vendo uma galera aqui do Movimento da Fraternidade, muitos amigos, a turma mais jovens, tem o Rafa, né, que eu tenho que destacar os mais jovens aqui, dentre outros, e acho a proposta muito legal, e aí eu já começo contando para vocês, né, que teve uma polêmica muito interessante essa semana, porque o pessoal fez inicialmente um cartaz para divulgar o estudo, e na hora que eu vi, eu falei, não, desse jeito não dá, porque tava assim, luta de classes, e na verdade nós não estamos aqui, pelo menos eu não me proporia a falar apenas sobre luta de classes, se não fosse sob uma perspectiva espírita. E por quê? Em primeiro lugar, porque eu não sou nem doutor em história, nem doutor em sociologia,
ou em alguma ciência correlata que permitisse uma compreensão profunda do assunto para poder trazer aqui, né? Então eu não me sentiria habilitado para falar sobre esse tema nessa perspectiva. E acho que a gente tem que adotar cada vez mais um cuidado muito grande ao lidar com temas que são temas abordados de maneira acadêmica, sem que isso se transforme num chute, né? A luta de classe não pode ser o que eu acho ou o que eu li na Wikipédia, se o objetivo for tratar cientificamente da luta de classe. Agora, quando a gente traz para esse nosso recorte, que é compreender isso, ou qualquer outro conceito, Instituto da Vida, à luz do Espiritismo, tudo muda. Porque à luz do Espiritismo, nós vamos pegar os conceitos de Kardec, os conceitos do Evangelho, e vamos fazer um trabalho que é totalmente horizontal. A academia, o título acadêmico, não impede que as pessoas que não tenham esse conhecimento possam falar sobre os temas. Falar sobre as coisas é um direito de todos nós. Mas a gente precisa se colocar no devido lugar para que a gente possa separar o que é uma conversa de bar e o que é uma discussão de alto nível, como eu vejo que você se propõe a fazer aqui. Bom, feito esse breve introito, né, feita essa primeira preliminar, eu quero dizer uma outra que eu falo para vocês com muita tranquilidade. E aí, é para causar mesmo. Eu tenho uma convicção íntima que eu vou desagradar, eu não vou dizer todo mundo, porque sempre tem alguém que fica mais tranquilo, mas é um tema especial para que a gente possa desagradar os diferentes pensamentos. Mas eu preciso dizer para vocês que eu acho isso muito bom, porque, em geral, a gente tem muita dificuldade de lidar com um pensamento diverso. E se eu vier aqui hoje, né, todos nós fazendo um grande investimento de tempo para reunir aqui as nossas energias e tal, e se a gente fica trocando uma série de amenidades e coisas que todo mundo concorda, eu ficaria muito desconfiado da utilidade do nosso encontro. Eu acredito que se a gente conseguisse provocar, se a gente conseguir trazer elementos que nos remetam a reflexões diferentes das reflexões que nós temos feito, a gente vai caminhar muito mais. E aí eu me lembro até de uma entrevista que aquele famoso médico Pat Adams, né, não do filme, mas o real, ele dá uma entrevista na TV Cultura, e ele fica falando que não entende a ideia de pensamento crítico. Porque, segundo ele, todo pensamento, se é pensamento mesmo, é crítico. E a gente, às vezes, trabalha isso como se fosse uma coisa ruim, negativa, que está criticando, né? Tem toda uma forma equivocada, a meu ver, de ver a moral cristã como se o dissenso fosse negativo. Então, na verdade, eu quero que vocês vejam que quando eu brinco, né, que eu estou querendo desagradar todo mundo, não é de sacanagem, nem porque eu estou querendo polemizar, não. É porque eu espero trazer aqui algumas reflexões que saiam do lugar comum. Eu tenho a pretensão de investir aqui o nosso tempo para sair desse lugar comum, né? E aí, pessoal, é aberto mesmo, eu não quero convencer ninguém de nada. Esse tema acaba tocando em alguns aspectos que eu tenho conversado muito pouco, porque é um tema que eu um pouco que abandonei há alguns anos, acaba tocando em conversar sobre política. Nós não vamos fazer isso aqui hoje, porque é um tema que me interessa pessoalmente, mas que eu não discuto publicamente há muitos anos, porque eu reconheci que se tornou algo completamente inútil. Então eu abri mão disso e estou muito bem assim. E aí, para a gente poder começar a entrar um pouquinho aqui, né, que afinal de contas o objetivo é comer o prato principal e não a entrada, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: luta de classes é um conceito socialista em regra, sendo que a gente pode garantir que quando esse conceito foi trazido, não existia uma divisão tão clara entre as ciências sociais. Tanto é que as teorias de Karl Marx, elas penetram diversos campos das ciências sociais. E hoje a gente vive um fenômeno muito curioso, que é o medo de ideias, né? Algumas ideias, para algumas pessoas, se afiguram tão perigosas que as pessoas têm medo e querem repelir essas ideias do mundo. Eu, particularmente, em relação a quem tem esse tipo de pensamento, eu tenho muita compaixão, porque temer uma ideia deve ser algo muito dolorido. Eu, particularmente, não temo ideias. E sei que ao longo da história da humanidade, muitas pessoas temeram ideias. Por exemplo, as próprias ideias espíritas. Foram temidas de maneira muito radical na França de Kardec, tanto é que foram promovidas ocasiões em que os livros de Allan Kardec foram queimados. Eu acho que as ideias elas são ótimas, elas devem acrescentar no que for possível, e elas
necessariamente são imperfeitas. Por mais que a ciência esteja evoluída, e nós vamos ficar com a conclusão mais moderna da ciência sempre, eu não faria de outra forma, ainda é uma conclusão imperfeita. Porque Deus é perfeito nos nossos postulados. Qualquer conclusão da ciência humana é imperfeita. Isso é da lógica de tudo que a gente tem ao nosso redor. Agora, o fato de ser imperfeito não significa que não seja o melhor que nós pudemos produzir até agora. E aí nós vamos caminhar aqui, paulatinamente, até nos aproximarmos, na medida do possível e no limite possível, desse quantum de perfeição. Eu estou dizendo isso porque acho muito natural falar de Karl Marx. Eu fiz faculdade de História, não me formei, fiz faculdade de Direito, me formei e estudei muito, li muitos textos, não apenas de Karl Marx, mas textos de pessoas que comentam, discutem as ideias que são tidas como ideias na academia, mesmo sem ser especialista, isso eu posso dizer, como ideias ainda muito influentes, ainda que daquela forma pura lá do século XIX, é óbvio, elas não são mais consideradas atuais. Né? Então, se você se comporta como alguém que tem muito medo de alguma ideia, o socialismo, alguma coisa assim, eu sugiro uma reflexão. Acho que ter medo de ideia é algo muito pobre para quem, por exemplo, tenta seguir o evangelho, mas é uma medida de cada um. Eu não estou aqui para classificar a condição de ninguém, mas apenas para lembrar que falar de ideias é algo que pode nos enriquecer muito. E o conceito de luta de classes é um conceito que é trazido lá no século XIX, que todos precisam se lembrar que historiadores, como por exemplo Eric Hobsbawm, já disseram que se viesse um extraterrestre na Terra no século XIX e visse como é que estava a Europa, esse extraterrestre provavelmente ia voltar para o planeta dele dizendo assim, e mais uns 100 anos essa Terra vai estar autodestruída, em 50 anos eles vão acabar com tudo. Porque nós vivíamos muitas convulsões sociais. É claro que eu estou falando especificamente da história ocidental, Europa e Américas, porque, em geral, tudo que se vive no Oriente é muito diferente. Apesar de que, nesse momento, o Oriente, em especial a China, estava em grande integração com a Europa, sobretudo sofrendo as pressões do Reino Unido, que geraram a Guerra do Ópio e diversas consequências que chegam a nós até hoje. Mas, retomando aquela ideia, era muito convulsiva a sociedade do século XIX. Essa sociedade na qual Kardec viveu era uma sociedade muito enlouquecida, porque a exploração da Revolução Industrial, a ausência de direitos trabalhistas, não havia nenhuma noção mínima. O liberalismo proposto por Adam Smith, o inglês Adam Smith, lá no século XVIII, foi levado a consequências que depois todo mundo reconheceu que não eram consequências boas. E muitas doutrinas e teorias surgem no século XIX com o objetivo de tentar compreender, dosar, conter algo que estava desenvolvendo uma Europa absolutamente louca. Tanto é que foi uma Europa de muitas, muitas, muitas guerras que eclodem, né, que tem o seu grande finale na Primeira Guerra Mundial. É disso que a gente está falando. Então, essas ideias que tem ali dentro, a luta de classes, elas estão dentro desse contexto. E o que é a luta de classes aqui sem um conceito cientificamente apurado? É, basicamente, a sugestão de que as pessoas deveriam tomar consciência de seu papel social, para que a partir dessa consciência elas pudessem agir de maneira adequada para corrigir os defeitos, os problemas do mundo. Então, segundo Marx, o trabalhador, só quando ele se identificasse como integrante de uma classe, só quando ele percebesse que havia outros estratos sociais dominando o extrato social dos trabalhadores, só quando eles se unissem para modificar a realidade social, fazendo uma revolução, e aqui eu estou fazendo um resumo absurdamente sintético, pragmático e pobre, mas é o que nós precisamos para poder entrar no que realmente interessa, que é o evangelho. Mas só quando o trabalhador fizesse toda essa movimentação, ele realmente conseguiria modificar o mundo ao seu redor. As ideias de Marx foram extremamente profícuas. E ainda que a revolução que ele propôs nunca tenha ocorrido, e no máximo tenha ocorrido em alguns casos isolados, não da maneira plena como ele propunha, e em muitos casos, ou quase todos, com resultados muito ruins, como, por exemplo, morte de muita gente na Revolução Russa, etc., são ideias que influenciaram muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo
de como as ideias socialistas, das quais Karl Marx é um dos grandes expoentes, influenciaram o mundo. Lembrem-se que, ao final da Segunda Grande Guerra, as nações se reuniram numa mesa e falaram, não, pera lá, realmente a gente está deixando a coisa ir longe demais. A gente precisa dar uma arrumada nisso. E é nesse contexto que a Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, mas que não foi para frente, foi transformada na ONU, a Organização das Nações Unidas, e esses países signatários da ONU, integrantes da ONU, firmaram compromissos em que, não, pera lá, gente, a gente não pode deixar isso se repetir. A gente tem que tomar alguns cuidados, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para que a gente não se autodestrua. A gente viu que a brincadeira está ficando séria demais. E o mundo europeu pós-ONU é um mundo de bem-estar social. Qualquer livro de história vai dizer isso. O que é a doutrina do bem-estar social que predomina na Europa e nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra? É uma ideia de que, por mais que você privilegie o valor do trabalho, da livre iniciativa, você tem que oferecer condições dignas de vida para todos. É o desenvolvimento dos direitos chamados de terceira geração, direitos não apenas ao trabalho, que já vinham sendo conquistados lá na época da Primeira Guerra, paulatinamente vinham sendo conquistados, uma jornada de trabalho menor, direito a acesso à saúde, acesso à educação, direito a um meio ambiente equilibrado, direito a regras de previdência social que nos protejam na velhice, por exemplo, para que não nos transformemos numa sociedade que está cheia de miséria ao seu redor. Então vejam, num contexto totalmente capitalista como nos Estados Unidos, as ideias de Karl Marx causaram e causam até hoje grande influência, que pode ser vista, por exemplo, há poucas semanas, quando o atual presidente John Biden fez um novo pacote de ajuda para as pessoas no contexto da pandemia, oferecendo cheques para os trabalhadores que estão desempregados, que tiveram perda de renda. Essa ideia é socialista. Não é o socialismo utópico, mas é uma ideia socialista que sofre a influência de tudo que aconteceu na Europa de meados do século XIX como um todo, mas sobretudo na segunda metade do século XIX e no século XX, e que vai chegando um pouco mais timidamente, lentamente em países que eu, com perdão para quem não concorda com a nomenclatura, mas eu ainda vejo assim, países periféricos como o Brasil. Bom, isso tudo é para dizer que existe um contexto e que a luta de classes é apenas um conceito dentro de um contexto em que o mundo vai caminhando. Esse estado de bem-estar social deu origem na Europa ao que se chama de social-democracia, que gerou uma série de partidos políticos, que são partidos considerados de centro-esquerda, sendo que não existe esquerda socialista em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Quando se fala em esquerda, se fala de partidos que defendem maior grau de atenção com o todo, uma maior coletivização de riscos e benefícios sociais. O nosso país, por exemplo, é impossível qualquer tipo de socialismo no Brasil, pelo menos sob a égide da nossa Constituição atual, que é uma Constituição que fala de livre iniciativa e livre mercado. Nós temos uma Constituição liberal, temperada por conceitos de social-democracia, e a nossa Constituição não inventou nada, copiou as principais constituições europeias e outras constituições do mundo que copiam as europeias, como, por exemplo, a da Nova Zelândia. Então, é importante a gente ter em mente que nós não estamos aqui com o espectro de falar de socialismo e comunismo e capitalismo do outro lado. Não existe essa possibilidade. É só capitalismo e dentro disso a gente pode olhar para espectros mais cuidadosos para digamos assim, uma sociedade que vai se posicionar de uma maneira um pouco mais fraterna e uma outra sociedade que vai ficar mais firme naquela ideia do cada um por si e Deus por todos. Hoje nós somos um país muito mais liberal do que os Estados Unidos. É só você ver o tamanho da ajuda do governo às pessoas que estão sofrendo as consequências da pandemia. A ajuda do governo aqui no Brasil é bastante pequena e a ajuda do governo nos Estados Unidos é colossalmente maior. Nós somos um país mais liberal. Nós somos um país que diz muito mais cada um por si do que os Estados Unidos. Por exemplo, muitas pessoas acham que o Brasil é um país muito intervencionista porque dizem que o Brasil tem muitas estatais. O Brasil tem em torno de 350 empresas estatais federais. A Alemanha tem 10 mil. E ninguém diz que a Alemanha é um país intervencionista no jeito que se diz que o Brasil é. E são vários outros exemplos para a gente compreender isso.
E, por fim, eu queria apenas trazer um dado interessante para que todos saibam do salário mínimo. Porque o salário mínimo aqui no Brasil hoje é em torno de R$1.000, equivalente a mais ou menos $200. E o salário mínimo nos Estados Unidos hoje, ele é equivalente, porque ele é por semana, mas se a gente for fazer uma composição mensal, algo em torno de $1.800. Se você fizer uma conversão direta, a gente está pensando em algo como R$9.000. Então, o salário mínimo de um trabalhador americano hoje é em torno de R$9.000. E o nosso é de 1.100, eu acho que é 1.100. E aí vocês vão tirar as conclusões de vocês. Qual é o país intervencionista? Lá nos Estados Unidos, o governo diz para o empregador, você não pode pagar para ninguém menos do que esses R$9.000. E é por isso que lá o atendente do McDonald's tem um carro, financiamento de $120 mil para comprar uma casa no banco e vive uma vida muito mais digna, digamos assim, apesar de não poder ter afastamento médico. Nós podemos ter o afastamento médico, mas ganhamos aqui muito menos do que lá, se a gente for pegar a média da renda do trabalhador, etc. São dados para que vocês vejam. Eu não quero ficar nisso, já até me estendi muito nesse ponto, porque eu queria que vocês descolassem a ideia de que conceitos socialistas fazem parte da União Soviética pós-revolucionária e de Cuba. Não tem nada a ver. Aí, para quem tiver em dúvida sobre esses conceitos, eu recomendo a leitura de Eric Hobsbawm, qualquer um dos livros, outros historiadores desses que viraram best-sellers, ou outros, podemos até pensar alguns outros livros aqui que ajudem a perceber isso, pode ser Bauman, que está falando de outras coisas, mas que necessariamente entra em conceitos sociológicos, né? Ou então, por exemplo, o Zizek, que é um autor que tem um livro que se chama As Prisões da Miséria, que mostra como se organizam as prisões nos países da Escandinávia em comparação, por exemplo, com os próprios Estados Unidos. Outra recomendação que eu daria nesse sentido, para que se compreenda, inclusive sobre o sistema carcerário, o documentário que fala sobre o sistema prisional americano, que é a emenda número 13, alguma coisa assim tem no Netflix, enfim. Tem muitas informações legais para a gente tentar desconstruir essas ideias equivocadas e que só estão certas, às vezes, em grupos de WhatsApp. Em livros de história, sociologia, não consta em nenhum. É importante a gente reforçar esse pressuposto. Porque agora a gente chega num ponto. A luta de classes, da maneira como proposta por Marx, ela já produziu alguns efeitos. Ela produziu alguns efeitos, deixou alguns benefícios, o direito de greve, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, conquistados pelos trabalhadores em geral. Produziu uma série de coisas interessantes, etc. e tal. Mas a pergunta que eu tenho central para nós hoje é: a luta de classes, na forma proposta por Karl Marx, está amparada pelo Evangelho? E a minha conclusão, que eu afirmo para vocês peremptoriamente, é não. Da forma como proposto por Marx, Engels, da forma como até hoje as esquerdas que se dizem mais radicais, que só acreditam numa tomada de poder, etc., na minha visão, que não vale nada, está completamente divorciada do Evangelho de Jesus. E por quê? Primeira coisa que nós precisamos é examinar o teor das ações de Jesus. Nós vivemos numa sociedade com desigualdades, você acha? Nós vivemos numa sociedade com problemas, desmandos, você acha isso? Bom, se você acha isso, ok, eu não estou aqui para discordar de você. Mas olha como era a sociedade de Jesus. Você tinha um império romano que tinha escravidão, que só protegia os próprios cidadãos. Para os outros não existia nem regras, tipo devido processo legal, que para o cidadão romano tinha um pouquinho, regras básicas de propriedade, por exemplo, dominando diversos povos, inclusive o povo de Jesus. Jesus era do povo hebreu, e o povo hebreu estava escravizado praticamente, pelo menos do ponto de vista dos impostos, e, se fosse o caso também da escravização pessoal, pelos romanos. Não existia nenhum respeito aos direitos das mulheres, não existia respeito, por exemplo, de credo, liberdade religiosa, da maneira como nós conhecemos hoje, não se falava em fraternidade, não se falava em dignidade da pessoa humana. Você era um objeto das vontades de César. No entanto, se você abrir o Evangelho, eu faço convite para quem quiser procurar e me mostrar alguma coisa diferente, vou ficar muito interessado se você mostrar, porque as pessoas sempre gostam de dizer, não, mas Jesus entrou no templo e expulsou os vendilhões. É uma coisa muito específica, não direcionada contra o Império Romano, feita dentro de um templo da religião que Jesus comungava, mas fora isso, você não vê Jesus se insurgir contra as questões sociais.
um primo de Jesus que o batizou foi preso de maneira completamente arbitrária e indevida e ficou preso por um bom tempo, João Batista. E eu nunca li no Evangelho #João Batista livre e que Jesus foi para a porta da prisão de João Batista para defender, fazer um movimento lá para soltarem João Batista. Jesus não fez isso. Eu não estou dizendo que você deva ou não deva lutar por ninguém. Cada um é que sabe. Eu estou apenas dizendo que eu não vi isso no Evangelho. Eu também não vi Jesus reunir as energias para dizer: o imperador, ele é muito mau, ele está fazendo aqui coisas muito erradas, vamos lá tirar satisfações e vamos derrubar o imperador romano. Jesus não faz isso. Tampouco Jesus se insurge contra os mandatários do próprio judaísmo. Jesus não faz isso. Então, para referendar essa ideia que eu estou trazendo para vocês, que Jesus não se comporta como um agitador, e aqui daqui a pouco nós vamos diferenciar a palavra revolucionário em duas possibilidades. O revolucionário, ele pode ser um revolucionário que está provocando a agitação, ou que simplesmente está fazendo a revolução nele. Jesus não é esse revolucionário externo. Jesus não fica sacudindo as pessoas para dizer: você não está vendo o que você está fazendo. Quando as pessoas prendem Jesus, torturam ele, penduram ele na cruz, fazem ele carregar, ele não fica falando: olha o que você está fazendo, você está errado, gente, chama o pessoal lá. Jesus não faz isso. Ele fala: é me matar que você quer? Beleza, vai em frente. Ele não se insurge de maneira frontal contra isso, porque a revolução que ele propõe é uma revolução de conduta própria. É isso que acontece. Então, no livro, e é apenas um exemplo, tá, gente? Vocês vão encontrar muitas coisas semelhantes em outros livros. No livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 134, deixa eu achar aqui. Ixi, agora não sei se é 134 ou 34, deixa eu ver se eu vou achar. Como são muitas referências que eu separei, eu vou ter que ir pegando uma a uma aqui. Vou demorar um pouquinho entre uma e outra. Tá gostando? Eu acho que é isso mesmo. Emmanuel fala o seguinte, que Jesus não aparece em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Jesus não faz isso. Mais adiante, então aqui eu queria que vocês fizessem uma distinção entre tomada de consciência e efetivar uma revolução no mundo. Tomar consciência do meu papel social, de qual extrato eu componho, de quais são os problemas, os desequilíbrios, é uma coisa. É uma coisa. Assumir uma conduta específica para ir lá no mundo, fazer o grito no meu protesto, é outra. É essa a proposta que eu tenho para vocês aqui, para a gente tentar fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Já no livro Vinha de Luz, eu quero citar dois conceitos. Vinha de Luz, primeiro, na lição número... Deixa eu ver se eu já estou nela aqui. Na lição número 62. Jesus fala o seguinte... Emmanuel fala o seguinte: o bem é o único dissolvente do mal. Se nós estamos encontrando coisas que consideramos adequadas, consideramos do mal ao nosso redor, é só com o bem que a gente vai dissolver. Do olhar, fazer um outro mal para dissolver o bem não está respaldado por Emmanuel. Ou melhor, um outro mal para dissolver o mal. Então, essa pessoa está matando, eu vou matar ela. Isso não está respaldado pelo Evangelho, por Emmanuel. É pelo menos o que Emmanuel está dizendo aqui. Porque a interpretação religiosa ao longo do tempo, da história, ela é feita geralmente por um homem validar aquilo que ele quer acreditar. E aí a proposta que eu tenho para vocês é o seguinte: que interpretação religiosa nós queremos? Uma interpretação religiosa que valide as nossas vontades, ou uma interpretação religiosa que tente aproveitar o diferente que Jesus está propondo? Porque se for para o que o Evangelho fala se enquadrar totalmente na conduta que a gente está fazendo, eu pergunto, precisamos da religião? Se for só para a religião falar que tudo que a gente faz está certo, eu acho que a religião existe para mostrar que muita coisa que a gente está fazendo está um pouco equivocada. E a gente vai transformando isso pouco a pouco. Emmanuel continua ainda nessa mesma lição, número 62 do livro Vinha de Luz. Em todas as épocas, os homens perpetram erros graves, tentando reprimir a maldade.
sob o argumento de que estamos tentando reprimir a maldade, continuamos errando em todas as épocas, é Emmanuel que diz. Ele continua, guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Tudo que nós fizermos, toda a movimentação que nós fizermos, que gerar a discórdia, a separação, a sugestão é muito cuidado com ela. Provavelmente é mais uma vontade, uma necessidade nossa do que algo que realmente coopera com o céu. Agora na lição número 168 do mesmo Vinha de Luz. 168. Vamos lá. Oh, meu Deus. Espera aí que eu saí do livro aqui. 168. Vocês veem que eu não estou lendo a lição toda, lógico, mas são trechos aí que eu extraí. Né? Não, e agora não é essa não. Essa eu anotei errado. Eu vou ficar sem saber qual que era a correta, que no meu roteirinho aqui eu anotei algumas anotações prévias, e aí tudo bem, mas era para reforçar essa mesma ideia. Pessoal, existe um livro que foi psicografado, quer dizer, foi escrito por um sujeito que morou em Belo Horizonte, ele se chamava Aníbal Vaz de Mello, pouca gente conhece ele, e ele tem um problema muito grande nas ideias dele. Ele considerava que ele era a reencarnação de Paulo de Tarso. Eu não conheci o Aníbal Vaz de Mello, mas eu peço de cara a ele desculpas. Se ele fosse a reencarnação de Paulo de Tarso, ele ia ter feito muito mais barulho do que o Aníbal Vaz de Mello, que tem uns livros interessantes. Ele tem um livro que não existe mais publicado, mas que chegou a ser publicado, inclusive pela FEB, que se chama Cristo, o Maior dos Anarquistas. O livro não é perfeito, tem problemas, mas tem umas ideias muito legais, porque ele tenta nos ajudar a enxergar em Jesus esse anarquista, e quando se fala de anarquismo, também é um conceito muito mal compreendido nessa superficialidade conceitual em que vivemos, né? Até pela nossa incapacidade de estudarmos profundamente todos os temas. O anarquismo é entendido de uma maneira muito equivocada. Mas o que ele fala? Ele fala que Cristo é um grande anarquista porque ele visualiza em Jesus uma pessoa totalmente focada na própria conduta. E eu acho essa ideia muito aproveitável, porque a gente se liberta dessa ideia equivocada de modificar o outro, de modificar o mundo, e passa a se prender à única modificação que está disponível para nós, que é a modificação de nós mesmos. De fato, Jesus fala muito sobre isso. Nessa perspectiva, eu concordo com Aníbal Vaz de Mello para dizer que Cristo pode ser considerado um anarquista. Não um anarquista que quer ver o circo pegar fogo, mas um anarquista que sabe que a sociedade do futuro, a sociedade ideal, ela só é possível quando cada um de nós assumir as próprias responsabilidades. Essa sociedade que nós queremos, em que todos respeitam os direitos uns dos outros, ela é possível? Talvez. Ela ocorrerá quando nós não precisarmos que as pessoas digam onde não precisa estacionar. E aí a gente estaciona e ainda fala assim, não, mas é rapidinho. No futuro, vou contar uma coisa para vocês aqui, uma visão que eu tive. No futuro, não haverá placas de proibido parar e estacionar, porque o motorista, ele vai perceber ao seu redor que se ele estacionar ali, é ruim para a coletividade. E ele não vai colocar o interesse dele acima do interesse da coletividade. Você que já estacionou em frente a uma garagem, você que já estacionou num local proibido, eu gosto de falar muito dos exemplos de trânsito, porque eu já fui fiscal de trânsito, então eu tenho muitos exemplos concretos para lembrar, né, o pessoal de Belo Horizonte, na própria BH Trans, eu tive a oportunidade inenarrável de aplicar certas multas. É muito gostoso, eu confesso, apesar de reconhecer que isso é também um pouco sádico. Mas o que eu estou falando para dizer com essa brincadeira é que quando eu faço a opção, não, eu vou estacionar aqui porque é rapidinho, eu coloco o meu bem-estar acima do bem-estar da coletividade. E no futuro, cada pessoa não vai mais colocar o próprio bem-estar acima do bem-estar da coletividade. E aí a gente não vai precisar, por exemplo, de leis. Não vamos precisar. Não vamos precisar de justiça. Não vamos precisar de polícia. Esse é o mundo de regeneração. Ou você já leu lá no Nosso Lar, que aí aconteceu alguma coisa que o André Luiz chamou a polícia de Nosso Lar. Não, né? Ou você já viu em algum outro livro do André Luiz em que ele fala que aí foi levado lá para o tribunal. As pessoas vão resolvendo entre elas de maneira consentida e de maneira em que existe uma hierarquia, mas é uma hierarquia que decorre da experiência e do respeito que uns têm pelos outros.
Eu tenho mais experiência, eu tenho menos experiência, a gente se respeita e a gente se ajuda. Que é um sistema muito parecido com o sistema descrito por Thomas More no livro A Utopia, lá do começo do século XVI, em que ele fala: não há juízes em utopia. Os cidadãos mais velhos, mais experimentados, resolvem as poucas controvérsias que surgem. Sempre bom lembrar que Thomas More também foi assassinado por pessoas que não suportaram suas ideias, o que também aconteceu com Sócrates, o que também aconteceu com Jesus. Geralmente as ideias muito legais, elas são muito discriminadas, a humanidade não as aceita, e se puder, mata o dono dessas ideias. É um desafio aí para quem quiser se aventurar. Bom, e já encaminhando aqui para o fechamento, para que eu possa passar a palavra para os amigos, eu queria fechar com a seguinte questão. Quando nós nos revoltamos, e na verdade tem mais 2 ou 3 questões que eu vou tentar aglutinar. Quando nós nos revoltamos contra uma situação, como é a proposta da luta de classes, existe um pressuposto. Nós estamos desconfiando de Deus. A pessoa que é agnóstica, que não acredita em nada, não acredita em Deus, eu até compreendo que ela se revolte com as coisas do mundo, queira fazer justiça com as próprias mãos, resolver, e briga aqui, e briga lá, e vai pra rua aqui e tudo mais. Mas quem acredita num Deus que tudo pode, quando se revolta contra qualquer vírgula do mundo, está se revoltando contra Deus. E isso não significa que você tenha que concordar com tudo do mundo. Mas nós podemos olhar para o mundo, compreender as falhas inúmeras que ele tem, que são todas resultado de nós mesmos, e ao invés de nos revoltarmos contra essas falhas, querendo pegar em armas, querendo lutar contra, etc., ou colocar a polícia, ou fazer isso, a gente vai buscar o que a gente pode retificar da nossa própria conduta para encontrar a resposta. Então, a gente frequentemente se equivoca, né? Porque acha que a solução de todos os problemas é externa. É mais ou menos a ideia de dizer que eu sou bom, mas o outro tem um pensamento ruim e ele deve ser extirpado. Não, aqui nós é que somos os bonzinhos. E o outro, existem muitas teorias que falam isso, como, por exemplo, o direito penal do inimigo, que é uma doutrina muito conhecida no mundo todo, e que diz sobre isso, né? O tanto que a gente quer para os nossos inimigos, para as pessoas que a gente não gosta, a aplicação dura da lei, mas a gente não precisa, porque a gente é do bonzinho. A gente não comete crime, o outro comete crime. A gente comete condutas que são desculpáveis. É assim que normalmente nós nos comportamos, né? E aí, eu digo para vocês, o movimento espírita embarcou nessa. O movimento espírita hoje está falando em conservadores e progressistas. Eu, particularmente, considero um equívoco. Tem havido algumas brigas recentes do movimento espírita por algumas falas, algumas ideias, pessoas se digladiando sobre isso. Eu me permito o direito de entender que o lado errado nessas brigas são os dois. E eu abandonei completamente qualquer tipo de discussão nesse sentido, porque eu percebi que se transformou em algo inútil. Há cerca de uns 5 anos, uns 4 ou 5 anos, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão sobre o aborto. E aí vários espíritas postaram seus vídeos, etc. e tal. O meu campo de estudo é o direito. E eu não encontrei um único vídeo que tivesse utilizado conceitos jurídicos corretos. Todos estavam errados. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo falando, sem defender nada, nem falando que eu acho que o aborto pode ser legal, ou que não pode, ou que é crime, que não é crime. Eu não falei nada disso. Eu apenas revisitei os conceitos jurídicos para trazer um esclarecimento para os amigos do movimento, a fim de que eles não falassem com base em premissas completamente equivocadas do ponto de vista da ciência jurídica, a única que eu poderia me aventurar a trazer algum conceito com alguma densidade a mais. E o que me chamou muito a atenção? Nesse vídeo, eu recebi comentários, e particularmente, se quiserem me criticar, podem ficar muito à vontade, não me dói. Mas eu recebi comentários de pessoas criticando, etc. e tal, dos dois espectros, tanto pessoas que acham que deve ser discutida a questão do aborto como crime, quanto as pessoas que acham que não. Todo mundo ficou insatisfeito. E aí eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz. E triste ao mesmo tempo. Triste porque eu percebi que esses esclarecimentos estão se transformando em algo cada vez mais inútil. E eu já suponho que nós vamos ter um 2022 muito desconfortável. Sugiro que todos se preparem. E feliz porque eu acho que eu consegui ser realmente imparcial, porque eu desagradei a todos. Né? Então, realmente, se ninguém ficou mais feliz com o que eu escrevi, eu vi dessa forma, né, podendo estar, óbvio, equivocado. E agora sim, para fechar, eu vou fazer
um comentário da lição número 163, tomara que eu tenha anotado certo, do livro Palavras de Vida Eterna. Deixa eu chegar nela aqui. 163, que se chama No Plano do Bem. Emmanuel, aqui nessa lição, comenta o seguinte versículo de uma carta de Paulo. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Emmanuel diz o seguinte: acreditas na fraternidade, esperas que ela reine entre todas as criaturas. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz de uma nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem. É o que todo mundo diz que quer, né? Todo mundo fala que quer isso, esse mundo maravilhoso de fraternidade e tal. Dói-te o coração ao ver o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura e o excesso, o martírio e a fome. Você quer, então, que a abastança suprima a carência. Reclama a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Aí Emmanuel começa a nos ensinar como fazer. Para que o bem apareça, contudo, não aguarde que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós mesmos, sem demandar com alguém ou contra alguém. Sem demandar, sem brigar, sem rixa, sem querer a conduta do outro. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. E aí Emmanuel relembra o versículo de Paulo e fecha com a ideia, que eu fecho aqui também a minha exposição, passando a palavra para os amigos. Diz Emmanuel: sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo a rebelião. É isso, amigos. Muito bom. Muito bom. O B. Souza, ele mandou aqui no chat: eu acredito no anarquismo e por isto sonho com um mundo utópico onde não hajam leis e nem leis. Você vai gostar muito do livro que eu citei. Recomendo a leitura, mas é um livro muito, muito difícil de achar. Você já leu o livro das Etai, Anarquistas, Graças a Deus? Não conheço. Muito interessante. Mas, Denis, fazendo uma reflexão, né, essa questão de luta, de classe, tudo, a gente tem que ter muito um olhar, eu procuro ter um olhar sempre muito crítico. A sociedade não tem jeito, a sociedade é engrenagem, né? E eu falo, e definitivamente, o presidente de uma empresa não é muito mais importante do que o faxineiro. E assim por diante, né? Aliás, o presidente da empresa inteligente, quando ele for precisar de comprar material de limpeza, vai perguntar para o faxineiro, né? Mas é óbvio, a gente tem, assim como você tem as pessoas que fazem a faxina, que são essenciais, os areias, você tem os médicos, técnicos, os engenheiros, você tem os executivos, e assim por aí afora, né? Eu acho que, obviamente, que tem que existir o respeito, né, o entender o papel de cada um na sociedade, mas às vezes eu vejo de muita essa discussão da questão material. Ah, mas fulano ganha muito e outro ganha pouco. Mas isso, né, eu acho que é uma engrenagem da sociedade, isso é normal, né? Óbvio, você tem uma série de questões sociais, de oportunidades que não foram dadas e por aí afora e tudo mais. Mas a lei do progresso, né, acho que a gente, quando estuda a lei do progresso, sabe, o fato de você progredir, adquirir bens materiais, adquirir uma condição social extremamente favorável, isso não é crime nenhum. Isso não é pecado, né, se você quiser usar essa expressão. Isso naturalmente depende da forma que você usa esses bens materiais que você recebeu. E o entendimento também de cada um nessa engrenagem, e naturalmente do investimento que cada um faz também, né, para ter esse retorno material. Mas acho que o grande grilo, às vezes, a gente tem que ter muito bom senso em discutir
querer, às vezes, igualdades materiais para condições diferentes. Dar condições iguais é uma coisa, mas o retorno material depende da condição de cada um. É isso que eu acho que, às vezes, existe uma discussão inútil, e essa é até agressiva nesse ponto. Sobre esse ponto, Joãozinho, eu traria dois aspectos. O primeiro é que Emmanuel sempre lembra isso que você disse. Ele sempre tem várias lições que ele traz uma necessidade de nós refletirmos sobre o fato de que a importância do trabalho não está na natureza do trabalho, mas na execução dada ao trabalho. Então Emmanuel diz que se você está na condição de subordinado, que você seja o subordinado dedicado, que se você está na condição de chefe, que você seja o chefe dedicado. Esse é um ponto, para mim, inequívoco, e a gente reluta em acreditar. Por outro lado, tem uma outra reflexão que a gente pode fazer. Primeiro, lembrar que todos os expoentes em que nós nos inspiramos, e eu não estou falando que é um modelo possível para nós, não é para mim, mas todos os expoentes que se caracterizaram por ser aquelas pessoas que melhor compreenderam as ideias do Evangelho e que levaram isso mais profundamente, escolheram viver na miséria. E veja, não fizeram da miséria, da pobreza, uma bandeira por si só. É porque eles estavam de tal maneira desinteressados da vida material que isso para eles era desimportante. Eu acho que essa não é a condição da maioria de nós. Então a gente tem que entender que uma coisa é o fato de as pessoas terem sido, às vezes, né, por exemplo, Jesus precisava do que mais? O cara tinha tudo, né? Paulo viajou na miséria lá, deixou uma vida de luxo com bigas, com 2 cavalos e palácios maravilhosos, mas é porque ele estava num ponto acima de nós em que isso já não fazia sentido nenhum para ele. Agora, por outro lado, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos hoje numa sociedade de consumo que está levando a possibilidade de nós enxergarmos o consumo possível ao infinito. É importante a gente lembrar disso, e aí eu sugiro, para quem não conhece ainda, as teorias minimalistas, que fazem uma reflexão sobre a nossa necessidade de coisas. Tem também um documentário no Netflix que sintetiza as principais ideias, né, que chama Minimalismo, alguma coisa assim, um documentário americano. Porque nós vivemos hoje numa sociedade em que se você tem um carro, você pode ter um melhor, e depois um melhor, e depois um melhor, e essa não tem fim mais. Então eu acho que essa medida é individual, né? E lembrando que em nosso lar, o básico é oferecido a todos. E isso está dito expressamente por André Luiz, por um mentor, na verdade, que fala por meio de diálogos com André Luiz. Alimentação, moradia e vestimenta são garantidas indistintamente para todos os habitantes de nosso lar. Talvez seja um parâmetro para a gente, mas não é todo mundo que tem casa em nosso lar, não. O cara tem casa em nosso lar a partir de méritos. Então, existe um básico oferecido para todos, e acima do básico vai depender de você, o que é exatamente o estado de bem-estar social. Mas que não se operou na sua totalidade, porque a Terra não permitiu, né? Mas enfim, eu acho que tem uma semelhança muito interessante, e eu gosto muito de tomar, por exemplo, da sociedade ideal, a sociedade que a gente conhece no nosso lar, que é muito parecida com a sociedade da utopia do Thomas More. Na verdade, como se eles tivessem ido ao mesmo lugar. Mas é bem isso, eu acho que essa reflexão é bem oportuna, porque a gente, em geral, está gangorrando muito nos extremos dessa percepção, e eu acredito que nós temos muito a caminhar ainda nesse equilíbrio, tanto para afastar os nossos exageros, quanto para achar também que o cada um por si é deixar o sujeito se virar na miséria. E só para fechar esse raciocínio, né, uma fala de Jesus, e remete muito a isso, quando ele diz, sedes perfeitos, igual o vosso Pai Celestial é perfeito, é exatamente, que a gente seja perfeito naquilo que a gente faça, dá o máximo da gente. A gente exaurir o bem no nosso propósito, seja de faxineiro, seja de contador, seja de juiz de direito, seja de... Não interessa o seu papel na sociedade. É isso. Pessoal, lembrando que quem quiser fazer um comentário, uma exposição, fazer uma pergunta para o Denis, fica à vontade em perguntar ou manda no chat. Inclusive, o Besouza aqui dá uma devolutiva falando: entendo e compartilho tua exposição. Contudo, somos beneficiários dos resultados do trabalho. Em parênteses, duro e violentos em muitas situações. Tifon Bakunin. Opa, agora eu vou esbarrar aqui nas pronúncias. Difon Bakunin ou Kropotkin. Turro.
E a Regiane completa, para cada um segundo sua necessidade. Se eu entendi bem, né, essa ideia de falar que nós somos beneficiários dos trabalhos duros e violentos de outras pessoas, eu acho que é uma ideia muito moderna, que está muito em voga, que é a gente reconhecer os privilégios sobre os quais nós estamos sentados. Porque aí como que a gente tem feito, né? Aí eu viro e falo assim, não, o que eu tenho é porque eu lutei. Eu mereço o que eu tenho, porque enquanto os outros estavam lá sem fazer nada, eu lutei pelas coisas que eu tenho, ó. Aí na hora que vai ver as coisas que eu tenho, uma série dessas coisas dependeu de privilégios dos meus ancestrais, ou de privilégios históricos, ou pela minha cor, ou pela... Então eu acho que é muito boa essa ideia, essa reflexão, para que a gente reconheça, né, que os problemas, muitos dos benefícios que nós temos na vida hoje, eles são oriundos de injustiças anteriores. Aí é uma escolha sua. Você vai tentar desfazer essa injustiça hoje. Então, por exemplo, não, eu estou vendo aqui que, por exemplo, vamos supor, minha família, né? Eu tenho tudo que eu tenho aqui da minha família. Meu pai me ajudou aqui a montar meu negócio e tal. Tá, de onde veio o dinheiro do meu pai? Do meu avô. E de onde veio do meu avô? Ah, ele tinha uma fazenda com escravos. Você escolhe. Você está usufruindo disso hoje. Ou você adota medidas para compartilhar o que você tem e desfazer essa injustiça que está te beneficiando, compartilhando fraternalmente os seus benefícios, ou você espera a providência divina te convidar a fazer. Cada um escolhe o seu momento e a forma. Eu sigo uma filosofia assim para minha vida, né? Praticamente eu falo, para mim, Diego Souza não tem um lado político, né? Eu abdiquei disso daí. Acho que é um rótulo que não faz sentido. Até porque aquela ideia, tá falando de Marx, aquela ideia de Marx, quando ele começou, não é mais a mesma ideia hoje. Conforme o tempo passa, as pessoas vão mudando os conceitos e vai se adaptando ao tempo, enfim. E eu tento vivenciar cada dia a doutrina e colocar em prática. Mas, quando chega na roda de amigos, e aí você tem aquele negócio, aquela conversa, aí praticamente se eu vou falar ou explicar o meu motivo, né, ao qual isso, vai a noite inteira para explicar, até para as pessoas entenderem. E aí eu acabo falando assim, eu falo, eu sou um liberal, ponto. Até porque eu acredito no livre-arbítrio das pessoas. Ô Diego, você me remete a uma coisa que eu acho que aqui nós temos o dever de dizer, sabe? E aí é Bruno, né? Quem é a B. Souza? Eu não sei se é Bruno. É Bruno? Benedito. Benedito, pronto. Estamos totalmente de acordo. É exatamente o que eu disse, na verdade, inclusive foi bem concordando com o que ele disse, que ele falou que os direitos sociais e trabalhistas são oriundos dessas lutas anteriores, tá, gente? E agora vamos pensar isso reencarnacionistamente, que eu acho que é uma coisa que a gente faz pouco. Quem que é o sujeito que estava sendo explorado lá no trabalhista e que teve que lutar por isso? É provavelmente alguém que explorou antes. Agora, o fato de a gente reconhecer que há causas anteriores, do ponto de vista da reencarnação, não tira de nós a responsabilidade de modificar agora. Eu acho que essa que é a grande sacada do Evangelho. E sabe qual é a palavra que responde tudo isso aqui que a gente está conversando e coloca tudo no equilíbrio? Eu não vou falar a palavra ainda não. Vocês vão pensando aí. Antes, eu queria pegar um gancho no que o Diego falou, que eu particularmente acho bastante anacrônica essa ideia de falar em direita e esquerda, apesar de que esse conceito ainda é o conceito da ciência política usada no mundo todo, mas eu não gosto. Para quem não sabe, a ideia de direita e esquerda surgiu depois da Revolução Francesa, porque os deputados mais alinhados com o regime anterior ficavam agrupados à direita na Assembleia Francesa, e os que queriam mudanças mais radicais ficavam à esquerda. E hoje no Brasil, me parece tão esdrúxulo usar esse conceito, porque as pessoas que se dizem liberais, geralmente, elas falam que são liberais, mas na verdade elas não são liberais no sentido de serem progressistas, elas simplesmente querem uma economia desregulada, que é uma economia que não existe mais. Então, na verdade, o que a gente deveria falar não é em economia desregulada, é em uma economia com maior ou menor grau de intervenção do Estado, lembrando que a nossa Constituição proíbe uma economia sem intervenção estatal, e lembrando também que não existe não existe, podem escrever isso que eu estou falando, quem encontrar um desses para me mostrar, eu desafio, eu pago.
Não existe um único modelo de economia desregulada no mundo. Nunca houve. Não há economia desregulada no mundo. Nunca houve economia desregulada no mundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque se vocês pararem para pensar, a gente tem uma antinomia, um enfrentamento, uma contraposição entre dois valores que são ótimos, os dois. De um lado, a liberdade. A liberdade que propõe que cada um possa fazer o que quiser e que quando o sujeito realmente está desenvolvido, ele não vai usar essa liberdade dele para fazer coisa ruim. Ele vai usar essa fraternidade, essa liberdade dele de maneira positiva. Do outro lado, a igualdade. Já pararam para pensar o tanto que a igualdade impede a liberdade impede a igualdade? Porque se nós formos todos completamente livres, nós vamos ser necessariamente desiguais. Cada um vai viver de um jeito totalmente diferente. E se nós formos obrigados a sermos completamente iguais, acabou a liberdade. Então, as ideias que se costuma dizer que são capitalistas e de direita são ideias que costumam privilegiar o espectro da liberdade, ao passo que as ideias que se costuma dizer de esquerda ou socialista são ideias que costumam privilegiar o viés da igualdade, porque estão muito preocupadas com essa igualdade material aqui e tudo mais. Mas ambas são impossíveis. Qual é a resposta? A resposta é o motivo de nós estarmos reunidos aqui. A resposta é a fraternidade. Eu vejo a fraternidade não como uma terceira ideia, mas a fraternidade, para mim, é o elemento equalizador capaz de promover o equilíbrio entre uma igualdade madura e uma liberdade madura. Porque na liberdade imatura, eu uso a minha liberdade para matar o outro. Na liberdade madura, eu uso a minha liberdade para proteger o outro. Na igualdade imatura, eu uso a minha igualdade imatura, né? Eu uso a minha igualdade para impedir que alguém tenha alguma coisa a mais do que eu. Na igualdade madura, eu reconheço o valor das diferenças. E eu só consigo alcançar esse grau de maturidade quando eu permito que a fraternidade feche esse triângulo em que eu colocaria como vértices da base a igualdade e a liberdade, com esse vértice de cima, que é a fraternidade, que eu coloco acima porque ela dá o equilíbrio indispensável para que a gente possa viver no mundo ao mesmo tempo livre e igual. Porque a gente vai reconhecer os limites disso e não vamos querer mais atropelar ninguém, o que não vai me impedir de ser livre e nem vai me obrigar a ser igual e nem fazer com que a desigualdade seja algo que ofenda a dignidade de cada indivíduo, de cada animal. Vai chegar esse dia em que a gente vai reconhecer também a dignidade dos animais, vamos parar, inclusive, de comê-los, não é? Eu sei que tem gente aqui que já pensa assim. Então, eu acho, sabe, Diego, que o que você trouxe casa muito com essa ideia. Eu colocaria a fraternidade como a única resposta possível. E você que achou que o movimento da fraternidade ia implantar um mundo fraterno em 30 anos, eu tenho uma ideia da minha cabeça, fonte, as vozes da minha cabeça. Quem sabe mais 1000 anos? Vamos devagar. É uma luta muito difícil. A evolução da sociedade é muito lenta. Nós somos a vanguarda da vanguarda desse pensamento. Uma vanguarda ocupada por pessoa que ainda não é capaz de viver assim. Nós somos muito defeituosos. E ainda assim, Deus nos deu a oportunidade de falar disso, de tentar viver isso um pouquinho, e vamos um passinho de cada vez. Quem sabe daqui a 1000 anos, esse sentimento de urgência que nós temos que vai acontecer agora, ele tem feito muito mal. E eu acho que a gente precisa relaxar um pouco com isso, subir cada degrau de uma vez e reconhecer que o que de melhor a gente pode fazer por tudo isso está dentro de nós e não fora. Quando eu pensei nesse tema luta de classes, eu conversei com o Diego para a gente definir, fazer a definição de quais seriam os pontos a serem abordados pela pessoa convidada. Aí, uma das conversas que a gente teve, a gente colocou o seguinte: a luta de classes, na realidade, a gente também verifica em vários segmentos, porque as pessoas estão se segregando em vários núcleos, né? Por exemplo, luta de classe dos negros, luta de classe dos homossexuais, luta de classe dos trabalhadores, luta de classes, dos estudantes. Então, cada um está voltado dentro de um pequeno núcleo, voltado só para ele mesmo, sem olhar para o outro, e a gente percebe que, se houvesse a fraternidade, não haveria necessidade desses vários grupos
pedindo por justiça, ou de maneira certa, de maneira errada, né? Uma coisa que eu acho que dá para casar com isso é assim, todo mundo que tem uma pauta social tem que abrir os olhos. Se você tem uma pauta social, você necessariamente tem que ter todas. Sim. Porque se você estiver olhando só para a sua, não, meu negócio aqui é defender o pessoal da segunda divisão, coitado lá, tem um pessoal aí que está na segunda divisão do brasileiro, vamos fazer aqui para defender eles. É o seguinte, defender uma pauta, aí você vai ter que defender todas as pautas, né? Eu não posso falar dos direitos da mulher e fechar os olhos para as questões raciais. Não dá. Porque você perde como que eu posso dizer? A sua própria capacidade de se posicionar como quem realmente está lutando pelo melhoramento. Porque isso é uma coisa que acontece na luta de classe. Eu acho que a luta de classe é muito defendida por isso, né? Como um instrumento de efetiva modificação social, porque a pobreza e a riqueza, que colocam as pessoas em situação muito desigual, ela tem uma característica. O pobre, ele não quer acabar com a riqueza, ele só quer ser rico. Sim. O pobre não quer acabar com a pobreza de todos, ele apenas quer sair dali. E não está errado, gente. A gente está aqui no mundo lutando, cada um lutando pela maneira que vê. Mas qual que é o segundo passo de amadurecimento disso? Eu não quero apenas deixar de ser pobre, eu quero que não haja mais pobres. E talvez um dia isso vai ser possível, mas é claro que vai depender de um amadurecimento geral também. Gente, olhem para a história. A sociedade, por mais que as teorias hegelianas de fim da história e de evolução constante estejam ultrapassadas, é o que Kardec defende. Você pode até não gostar de Hegel, mas você vai ter um bom trabalho para fazer com que Hegel case com Kardec, até porque Kardec é altamente hegeliano, até pelo contexto em que ele fala, né? Mas assim, eu acho que Hegel, por mais que hoje esteja fora de moda na academia, e eu entendo, concordo, do ponto de vista do evangelho ele faz sentido. Porque quando a gente olha para a evolução do indivíduo só pensando na vida de cada um e no vai e vem das sociedades é uma coisa, mas quando eu penso na evolução do indivíduo no curso das sucessivas reencarnações, tudo muda. E eu acho que a gente pode resgatar Hegel para dizer que nós estamos sim caminhando num rumo de evolução permanente. Mas quando a gente olha para a sociedade, a gente não vai ver isso como uma linha reta. A gente vai ver isso com muitos percalços, muito vai e vem, e faz parte. O que nós queríamos? Nós queríamos ser as pessoas que iam viver num mundo maravilhoso, sem dramas, e tudo acontecendo. Acho que muito brasileiro acreditou nisso no final dos anos 2000, né? Parecia que agora o Brasil vai ser coração do mundo, pátria do evangelho, porque o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho que a gente espera, é um país sem miséria, um país rico, equilibrado, organizado e democrático. Galera, cai na real. Tudo que envolve o evangelho é tiro, porrada e bomba. Eu acho que ser pátria do evangelho, coração do mundo, é enfrentar as dores, os problemas, os dissensos, e dentro disso mostrar o valor. Dentro disso, trazer o amor, ser fraterno, aceitar e não querer enfrentar o outro, matar o outro e tudo mais. Vamos fazendo as nossas escolhas. Tiro, porrada e bomba. O Bessoso aqui, ele concluiu falando que sim, nesse sentido sim, mas direitos sociais e trabalhistas são oriundos de protestos de muitos, assim como resultado de pacifistas como Gandhi, Luther King e Jesus, também nos beneficiam. Posso pôr um ponto em cima disso? Grande Matheus, claro. Deixa eu falar uma coisa muito breve, essa linda careca chegando aí, só dizer o seguinte, é isso mesmo, então Martin Luther King fez um trabalho excepcional, um missionário, eu acho, e nós podemos inferir que em algum momento anterior ele ficou com essa dívida. É assim mais ou menos que vai funcionar no mundo, e isso é muito legal, quer dizer, tanto faz se ele era um missionário impoluto ou não, mas é legal a gente reconhecer isso do ponto de vista reencarnatório. Fala aí, Matt. Eu concordo com o que o Denis disse, porém, nesses tempos, eu tenho estudado muito algumas questões, e eu fico sempre com reflexão, eu faço sempre provocação para as pessoas de esquerda como eu, que conversam sobre essa questão de conciliação de classes, de ter uma
de manter uma paz em equilíbrio para você conquistar as coisas degrau a degrau, para chegar no ideal de fraternidade. Porém, a gente começa a ver que algumas mudanças da sociedade sempre tiveram sangue derramado, sempre tiveram luta, sempre tiveram suor, sempre teve alguém que se dispôs para aquilo. Que nem quando a gente fala do direito dos negros, por exemplo, e o Benedito Souza cita Martin Luther King, que foi uma excelente pessoa nessa questão. Sim. Ele tinha essa questão mais pacificadora, assim como Bob Marley teve na luta pelos direitos civis da Jamaica. Porém, existem alguns perfis combativos que tinham uma demanda urgente ali, latente, de uma determinada camada da sociedade para resolver, e que tiveram que usar da violência como ideal transformador. Por exemplo, quando a gente fala de Martin Luther King, a gente não pode deixar de citar Malcolm X. Malcolm X foi um dos caras que, se não fosse, talvez, o radicalismo dele, né, que o radicalismo que as pessoas apontam, mas o cara só queria direitos iguais, só queria o melhor para os deles, para a sociedade dele. Peter Tosh também, Peter Tosh foi um grande cantor de reggae da Jamaica que também lutou contra os direitos da supremacia branca ali. Então ele antagonizava com o Bob Marley, ambos queriam a mesma coisa, assim como Malcolm X e Martin Luther King, né? Talvez um pouco diferente, mas os métodos eram um pouco mais diferentes ali. Então o que eu queria concluir com isso? Talvez nesse momento, quando eu, por exemplo, homem branco, hétero, classe média baixa, que tem todos os privilégios, algumas dores eu não sinto. Então, para mim, não sinto, mesmo tendo empatia por aquela dor, talvez seja uma coisa muito mais urgente para aquelas pessoas que estão naquela dor há muito tempo, sabe? Dessa forma, eu acho muito difícil conquistar algo sem ter sangue derramado. Não querendo falar que eu concordo com a violência, né, de forma alguma, né, como espírita, como progressista, a gente sempre quer a paz, né, ainda mais acreditando na reencarnação. Mas essa questão, você acha que a violência não vai começar a ser um caminho de transformação para algumas coisas, demandas rápidas? Tem gente passando fome, tem gente sendo discriminada, tem gente morrendo, né? Você acha que às vezes a revolta não é uma coisa esperada? Eu acho o seguinte, a violência resolve a fome no reino animal. Um cara vai lá, um leão vai lá e mata a galera e come. A gente não é isso mais. Mas a gente ainda vai reproduzir esses comportamentos. Eu acho que o que o Evangelho nos propõe é subir um degrau nessa percepção. Esses casos todos que você citou aí, que são, quer dizer, os da Jamaica eu não conheço, mas os outros, então vamos lá, Jesus, Martin Luther King, o próprio Malcolm e alguns outros, né, não é difícil posicionar vários outros na história, eles envolveram o sangue derramado, só deles mesmos, eles não foram derramar o sangue de outra pessoa, eu acho que é disso que se trata. Jesus derramou um sanguinho, mas o dele, aí meu amigo, beleza, Sócrates também entregou, eu acho que a gente precisa lembrar muito como que foi a morte de Sócrates, porque Sócrates teve a oportunidade de sair do cárcere, Críton, seu amigo, chega, suborna os guardas e fala para ele que o navio ia chegar amanhã, então que ele ia ser executado, para eles fugirem, porque a prisão dele era muito injusta. Aí Sócrates primeiro fala assim, não vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, que meu espírito aqui, meu mentor, meu orientador, pode chamar como você quiser, me avisou que vai ser depois de amanhã. Né? Ele via espíritos e conversava com seu mentor espiritual. Sócrates está registrado no Platão. Mas eu não vou contra a lei da cidade agora no momento que ela é desfavorável para mim. Querem me matar? Eu vou abrir mão da minha defesa, não. Eu vou me defender, podem me matar. Então, eu acho que o problema é que a revolução, geralmente, ela vira a revolução do derramamento do sangue do outro. E aí não vale. Não vale sobre o evangelho, tá, Matheus? Assim, eu acho que sobre diversas conquistas sociais que a gente vai reconhecer e tudo mais, a gente vai ver isso acontecendo. Entendeu? Mas eu acho que para nós, a gente tem que fazer uma escolha. E essa escolha eu acho que pressupõe a gente subir esse degrau. É o sicômoro em que o Zaqueu sobe para ver Jesus. Jesus vem ali no meio da multidão, Zaqueu sobe no sicômoro.
E Jesus nota ele porque ele saiu do plano dele e subiu um degrau porque ele compreende a elevação que é necessária para ver Jesus. E eu acho que a gente tem que fazer uma escolha que é uma escolha muito difícil. E a gente vira aquele cara da Matrix que tomou a pílula vermelha. Entende? Então, assim, você que, né, falou que é de esquerda e é espírita, eu tenho uma notícia. Ficou muito mais difícil para você. Para quem é que for direita e for de espírita, para quem é que for de direita e for espírita, eu tenho a mesma notícia. Ficou muito mais difícil para você. Porque a gente vai ter que solucionar isso à luz do que a gente já entendeu com o evangelho, ou a gente vai se colocar numa situação muito ruim. Então eu vejo sangue derramado, e eu vejo um sangue possível, sangue de Gandhi, né? Que não usou da violência contra ninguém, e fez uma revolução absurda, pacífica. Mas aí a galera não se contentou com a vida dele. É assim que funciona. Eu não me colocaria em nada que pudesse gerar o risco à integridade física de outro. Enquanto isso, eu posso solucionar o problema da fome de um. Eu acredito que é o que o evangelho nos sugere. Mas não acho que seja fácil, né? Estou colocando aqui tudo no mundo ideal, né, gente? São reflexões teóricas. A fome de um é possível fazer, sim, né? Com certeza. Nós fazemos isso todo dia, né? Sim. É possível, e eu acho que o que a gente precisa é desapegar um pouco da forma. Porque às vezes a gente está muito preso em achar que a solução real ela tem uma forma X e ela vai alcançar tudo de uma vez. A gente é um pouquinho ansioso, né? A gente quer transformar o mundo todo, mas na verdade talvez a gente possa conversar com um hoje, trazer uma coisa amanhã, e no final das contas, o que a gente está fazendo isso? Melhorando as coisas pro outro? Gente, caiam na real. É por nós. A gente não faz nada pelo outro, não. O outro é apenas o momento de a gente perceber o que a gente precisa e fazer efetivamente o que a gente precisa. Ô, Denis, aquele livro, A Utopia, né, de Thomas More, foi escrito em 1501. Foi editado em 1501. O Brasil tinha 1 ano de descoberta. Gente, o livrinho é... Não dava nem para falar em Brasil, né? É um livro uma delícia. O livro é uma delícia de ler e é uma proposta, assim, fantástica, né? É uma utopia mesmo. Uma coisa... A palavra utopia foi cunhada por ele, né? Tá aí, eu não sabia. Velho esquece as coisas rápido, né? Mas o livrinho é muito gostoso de ler e vale a pena. Né? E ele é barato, porque ele já não tem mais direitos autorais, né? Então, assim, ele é muito barato. Ô César, qual é o livro? Utopia, Thomas More, 1501. Utopia, Thomas More, Matheus. E ler aquele livro com a criança deve ser fantástico, né? Que a criança deve ficar assim, gente, como é que pode ser isso? Né, os escravos no livro, eles ficavam vestidos de ouro, colares, pedras preciosas, tal, um negócio fantástico, uma ideia muito bonita. Na verdade, o Thomas More ele era um grande conselheiro do rei da Inglaterra, e ele acabou sendo assassinado depois por tricas religiosas. E o que ele faz no Utopia? Ele descreve essa sociedade perfeita, né, uma suposta viagem que ele teria feito para esse país de Utopia, mas na verdade ele está mostrando o que é um mundo perfeito. E eu leio Utopia, para mim é como se eu estivesse lendo o Nosso Lar. Mas é isso aí, eu estou indo nessa. Obrigado, viu, Denis? Muito obrigado à turma aí. Obrigado, cara. Valeu. O João divulgou aqui para nós. Eu falei assim, não posso perder isso, não. Um abraço para vocês. Um abraço. Obrigado. Pegando o gancho ali da conversa do Matheus, eu acho que nós, como seres, como raça humana, é muito recente na história da humanidade, como um todo. E a história nossa do Brasil e como sociedade brasileira é mais recente ainda, né? Porque o Brasil, perto de qualquer país da Europa, é um país novo, né? Novo. E tendo essa visão, e a visão que a doutrina nos proporciona também, eu acho que é muito cômodo a gente tentar resolver tudo na base da paulada, na base do tiro. É muito cômodo. Você vai lá, o cara te fala, pá, né? Então, quando você faz essa reforma íntima, né, da não violência, de abdicar a mão da violência e tentar resolver as coisas da melhor maneira possível,
não tendo a violência, você sobe um degrau, como você mesmo disse, você sobe um degrau, e para a pessoa que está sendo afetada, cara, eu acho que isso deve ser muito, muito mais impactante. E é por isso que o nosso exemplo maior, né, Jesus, Gandhi e Martin Luther King, eles são reverenciados até hoje. Acho que por essa postura da não violência deles, de abdicar a mão da violência para resolver qualquer coisa. Não, e assim, é só a gente olhar como que entrou para a história. Como ficou na história a pessoa que fez as coisas de maneira pacifista e como ficou na história a pessoa que tentou resolver os problemas na violência. É só olhar. A gente vai verificar que as verdadeiras transformações, aquelas pessoas que a gente depois fala, meu Deus, não tem como não admirar, são as pessoas que fizeram a escolha certa. E, na verdade, geralmente a gente cogita, quem cogita, né, a violência como algo, como eu disse, não é a violência em mim, né, é a violência no outro. Porque a gente geralmente não está disposto a abrir mão, assim, de um pequeno privilégio. É o que a gente pode fazer também. Ah, não, eu quero muito lutar pelo movimento social das pessoas que não têm casa e tudo mais. Vai pra luta, vai lá pro barraco lá com a galera e vamos lutar, mas pacificamente, abrindo mão de alguma coisa. Eu acho que a gente tem sempre a oportunidade de abrir mão de alguma coisa que faz parte do nosso conforto para tentar empenhar a nossa energia naquilo que a gente acredita. Mas, gente, é muito difícil. Eu espero que ninguém se cobre aqui fazer isso num patamar, meu Deus, vou mudar o mundo. Eu, pelo menos, não me identifico como um missionário da humanidade. Eu reconheço a insignificância do meu lugar aqui e no microcosmo muito minúsculo do que está ao meu alcance, eu estou tentando, sem me violentar, porque também senão acho que não resolve, ver onde que eu consigo ter um progresso aqui, um progresso ali. E assim vamos. E mesmo porque você não precisa experimentar coisas ruins que já aconteceram. Você pode pegar um ensinamento, o que tem de bom naquela parte da história e agradecer quem lutou e viver melhor. Porque, por exemplo, para a gente que é mulher, aqui no Brasil a gente tem um conforto assim relativamente grande em ser mulher. Você pode usar a roupa que você quiser, você pode ter o cabelo do jeito que você quiser, você não tem essa imposição. Você pode casar, pode não casar, você pode lutar, você pode ter opção de partido político e por aí vai. Mas tudo isso a gente conseguiu com luta do outro. Mas a gente não precisa, a gente traz a história, o benefício da história, mas não precisa trazer as desgraças da história, né? Então, veja, por exemplo, né? Você comentou um assunto que eu acho bem interessante, porque são conquistas extremamente recentes. E nós sabemos que os direitos da mulher aqui no Brasil ainda tem muito por se consolidar. E mulher até outro dia não usava nem CPF próprio, não podia se separar até a década de 70, né? Era vista, no Código Civil de 16, era vista como uma dependente do marido. Ela não era capaz para praticar os atos da vida civil por si mesma. Nós estamos falando da geração dos nossos avós ou até pais, né? Não dá 100 Olha como anos, é tudo muito recente. Então, o que de melhor a gente pode fazer por esses, pelo progresso que a gente reconhece? Validar isso no nosso dia a dia, pensar no próximo passo, mas assim, sem incentivar o dissenso, porque a conquista do direito da mulher faz muito sentido na concórdia e não na discórdia. Sim. Qual é o próximo passo que a gente pode dar para a consolidação disso, que ainda há muito por consolidar, mas sem violentar ninguém? Porque se eu estou buscando conquistas que é para afastar as muitas violências que acontecem com a mulher, contra a mulher, não adianta eu querer buscar essa conquista com nova violência. Eu não vou romper o ciclo de violência. É mais ou menos a ideia da pena de morte, né? Para mostrar para uma pessoa que ela fez coisa errada, vamos fazer uma coisa errada. Não faz sentido do ponto de vista lógico, né? Não faz sentido do ponto de vista do evangelho. Tem várias outras coisas que a gente pode entregar para quem fez uma coisa errada, no sentido da regeneração. A lei penal, galera, fala que o objetivo do sistema prisional é a regeneração do indivíduo. Nós que falamos em mundo de regeneração, nós tínhamos que aplaudir de pé esse conceito que está na lei. Mas tem gente que pede a pena de morte. Fica a reflexão. E também, Denis, só dentro do que o Matheus falou, e você falou também, né, do mínimo que se faz,
Eu acho que a preocupação nossa em qualquer contexto de luta, de seja lá o que for, é saber o que eu estou fazendo para mudar isso para melhor, né? E, às vezes a gente tem essa questão de lutar, gritar, levantar a bandeira, mas na hora é você, né, tirar se levantar realmente da sua zona de conforto, a gente dá um passo atrás, né? E todo mundo reconhecendo, que está no mundo, né? Quer dizer, para eu fazer as lutas que eu acredito, por exemplo, para eu entrar nelas, eu preciso de algumas coisas que vão me manter de pé, porque, gente, todo mundo é muito carente, todo mundo é muito necessitado de um monte de coisa. Então eu acho que eu vejo algumas pessoas cobrando a militância do outro, eu acho que é uma coisa que ninguém pode fazer também. Ah, você não pode ser de esquerda porque você tem um iPhone. Galera, não tem nada a ver. Sabe? Você não pode ser liberal porque você já se beneficiou de alguma coisa do Estado. Não tem nada a ver. Acho que a gente tem que ter uma liberdade, inclusive, para a gente escolher as nossas lutas. E a gente tem que procurar uma honestidade também daquilo que a gente está procurando, né? No final das contas, né, Joãozinho, os exames acabam sendo todos muito individuais. É por isso que, no fim, eu gostaria de lembrar uma frase de Jesus que está grafada no Evangelho de João. Eu não julgo ninguém. Jesus não julga ninguém, mas, no entanto, ele permitiu que ele fosse julgado pela justiça dos homens. Então a gente tem que se incomodar menos com os julgamentos que a gente sofre e se ocupar mais de não julgar ninguém. E por que Jesus não se incomoda com o julgamento da justiça dos homens? Porque ele conhece instâncias muito superiores. E nós conhecemos? Ou vamos nos comportar como quem só acredita na vida material? É uma escolha que eu acho que a gente tem que fazer todos os dias. Não é uma escolha intelectual e agora, pum, a gente começa a viver diferente. Não. É uma escolha, se a gente for levar o espiritismo a sério, que a gente vai refundar todos os dias e todos os dias fazer uma pequena modificação em nós à luz da proposta de Santo Agostinho. Todos os dias avaliar o que a gente fez, que a gente poderia ter sido menos chato com alguém, que a gente poderia ter prejudicado menos no mundo e transformar isso aos pouquinhos. Quer dizer, é meio óbvio isso tudo, a gente já sabe, mas a gente está aqui contando com a paciência divina para caminhar devagarzinho. E o mínimo de bom que tiver feito, está feito. Já está feito. É alguma coisa que foi entregue. Vamos para a próxima. Pessoal, mais alguma dúvida? Comentário? Galera, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Denis, pelos conhecimentos. E é isso, eu vou ter que sair agora, mas fiquem com Deus todos, um grande beijo, um grande abraço. Valeu, meus irmãos. Valeu. Mateuzinho. Beijo. É isso aí, pessoal. A gente vai chegando ao fim da nossa aula, a super aula. Denis, muito obrigado. Obrigado pela presença. Valeu aí pelo convite e pelo debate, sempre muito bom. Foi excelente. E Martinha? Eu? Vai fazer a prece de nossa de encerramento, certo? É sempre gratificante o aprendizado, dividir conhecimento e saber que não estamos sozinhos na caminhada e que ela não precisa ser tão dura, porque temos amigos, somos irmãos em Deus e o conhecimento é para todos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e no momento do nosso desencarne, que assim seja. Tchau, tchau, pessoal.